aqui é a professora Gláucia Almeida e eu convido a vocês para nós fazermos mais uma viagem pela história do Brasil. O tema de hoje, dentro do período colonial, é governo geral. Então, nós vimos na aula anterior, período colonial, capitanias hereditárias. Quem não assistiu, depois que assistir esse vídeo, volta lá para poder assistir, para você ter uma continuação histórica. Então, a gente viu que o sistema de capitanias hereditárias, infelizmente, não deu tão certo como a coroa portuguesa esperava. Já que nós vimos que se das 15 capitanias hereditárias criadas, apenas 2 deram certo, realmente o objetivo que se tinha não foi atingido. E pensando nas motivações que levaram ao sistema de capitanias hereditárias a não ter dado certo, a coroa portuguesa percebeu que um dos principais motivos tinha sido a distância entre as capitanias, já que nós vimos que havia mais ou menos uma faixa de terra de 250 quilômetros que separava uma capitania hereditária da outra, sem falar que na largura essa capitania tinha o fundo definido pelo Tratado de Tordesilhas, que a gente também viu que era muito complicado definir com exatidão. E além dessa distância entre as capitanias hereditárias, também havia a distância em relação à coroa portuguesa, em relação ao nosso colonizador, que era Portugal. Então a gente chegou à conclusão que esse objetivo, que tinha sido muito claro para a coroa portuguesa em 1534, quando ela cria o sistema de capitanias hereditárias, que era povoar e desenvolver a América Portuguesa, realmente não tinha atingido o objetivo de fato. Para tentar resolver este problema, em 1548, a coroa portuguesa cria o governo geral. O que seria isso? Seria um governo centralizado, agora em terras da América Portuguesa, aonde hoje é o Brasil, para ver se era possível desta forma desenvolver e proteger a América Portuguesa. Diante dos motivos que nós já falamos no comecinho dessa videoaula, como a distância entre as capitanias hereditárias era um problema, e em relação a Portugal também, foi pensado assim: vamos criar, então, uma sede para este governo geral, aonde vai ficar o governador geral, justamente numa região que seja o meio do caminho entre as capitanias hereditárias de norte a sul. E que também fique com uma proximidade maior em relação a Portugal. Foi aí que foi escolhido a capitania da Bahia para ser sede do governo geral, aonde em 1549 vai ser fundada a primeira cidade do Brasil. A primeira vila foi São Vicente, no litoral de São Paulo. A primeira cidade vai ser Salvador, e também vai se tornar a primeira capital do Brasil. Qual era o papel deste governador geral? Ele seria, então, um braço forte da coroa portuguesa em terras brasileiras, tentando, desta forma, proteger e desenvolver as capitanias hereditárias. Para auxiliar o governador geral no seu governo, foram criados 3 cargos.
O ouvidor-mor, como o próprio nome já diz, ouvidor vem de ouvir, ele ouvia as demandas, as dificuldades dentro das capitanias hereditárias, dentro da América Portuguesa, e ele então havia de ponderar essas dificuldades e agir com justiça. O outro auxiliar era o provedor-mor. Ele ficava responsável pela arrecadação dos impostos e também para desenvolver toda a economia nessas terras. Não podemos esquecer que o primeiro produto escolhido para isso vai ser a cana-de-açúcar. E além deles, também tinha o capitão-mor. Ele era responsável, então, de proteger toda a América Portuguesa da investida de outros países, principalmente mercenários. Quais eram as normas que definiam o papel do governo geral e do governador geral no Brasil, na América Portuguesa? Nós podemos dizer que vão ser 3. E nós já falamos um pouquinho sobre isso. Primeiro, cuidar da proteção dessas terras e também desenvolvê-la. O segundo item poderíamos dizer que seria a aplicação da lei da justiça. E o terceiro podemos dizer que foi a proibição da escravização indígena a partir de acordos feitos com a Igreja Católica. Os 3 primeiros governadores gerais do Brasil, em ordem, o primeiro governador geral vai ser Tomé de Souza. Ele vai governar o Brasil de 1549 a 1553. Ele vai chegar no Brasil com uma esquadra de 6 navios, aproximadamente 1.000 homens, entre soldados, degredados. Degredados eram aqueles que nós já vimos que tinham cometido algum delito em Portugal, algum crime, e acabavam vindo cumprir pena na América Portuguesa. E também alguns jesuítas. Os jesuítas também nós já falamos. Eram aqueles membros da Companhia de Jesus que tinham o objetivo de catequizar os indígenas. Entre esses jesuítas estaria o padre Manuel da Nóbrega. Em 1549, no governo dele, como nós já falamos também, vai ser fundada a primeira cidade do Brasil, que vai se tornar a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, na Bahia. No governo dele também vai ser criado um bispado. Também vai começar um incentivo maior à cana-de-açúcar, a produção de cana-de-açúcar, e o início da pecuária, criação de gado, tanto para gerar força motriz na produção do açúcar, como também para a alimentação, como também para o transporte. E também no governo dele vão começar as entradas, expedições organizadas pela coroa portuguesa, capitaneada pelo governo geral, que vai ter como objetivo buscar metais preciosos em território brasileiro. O segundo governador geral vai ser Duarte da Costa. Ele vai governar de 1553 a 1558. No governo dele, ele trouxe mais jesuítas para o Brasil, entre eles o padre José de Anchieta. Em 1554, o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega vão fundar o primeiro colégio na América Portuguesa, o Colégio São Paulo, que depois vai dar origem à cidade de São Paulo. No
governo dele também, os franceses vão invadir o Rio de Janeiro e vão fundar ali uma vila militar, que vai ser denominada de França Antártica, que por devido à falta de armas e soldados, ele não vai conseguir no seu governo expulsar os franceses dessa região. O terceiro governador-geral vai ser Mendes Sá. Ele vai governar de 1558 a 1572. No seu governo, os franceses vão ser expulsos do Rio de Janeiro com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, que vai entrar para a história como o fundador da cidade do Rio de Janeiro. Também no seu governo vai haver o extermínio de alguns grupos indígenas, que eles vão dizer que o motivo vai ser a resistência indígena à colonização. E também no seu governo vai começar o incentivo à importação de mão de obra de negros africanos para trabalhar na produção de cana-de-açúcar no Brasil, alegando eles a falta de mão de obra qualificada para este fim. Mendes Sá vai entrar para a história do Brasil como consolidador do governo geral. Então hoje nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula dentro do período colonial. Até mais!